Oi pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de triângulos, no encontro de hoje nós vamos falar sobre os segmentos notáveis e os pontos notáveis. Obviamente, o próprio nome já diz, né? Nós somos lá nos triângulos e buscamos elementos que têm caracterizações importantes dentro do estudo de triângulo e que costuma aí aparecer, né, dentre as nossas questões e perspectivas de análise quando você se refere a triângulos. Para começar, vamos falar sobre a bissetriz, né? E aí, obviamente, você já conhece, e com certeza tem uma definição boa, do que seria uma bissetriz, né? Uma bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em dois de medidas iguais, né? Então, você tem um ângulo qualquer, aqui um ângulo qualquer estabelecido, tá? E aí, o que a bissetriz vem fazer? Ela divide este ângulo em dois de medidas iguais. Tá, só que isso é a definição dela. Só que só aprender a definição das coisas, às vezes, não nos ajuda a responder questões de maneira mais rápida e prática. Então, nós precisamos também saber as caracterizações daquelas coisas que nós estamos estudando. Por exemplo, qual é uma propriedade interessante que a bissetriz carrega? Então, preste atenção. Pegue um ponto qualquer da minha bissetriz, um ponto qualquer, certo? Aí, isso é um ponto qualquer dela, você escolheu. E agora faça o seguinte, faça o comprimento da distância desse ponto em relação aos lados do ângulo, né? Então, você vai ter isso aqui acontecendo, você vai estar medindo isso aqui, né? Então, se eu estou medindo, eu estou falando da menor distância. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, né? E tem outro ângulo de 90 graus aqui. Eu já acabei de mostrar que esses dois triângulos que foram formados, um aqui em cima e outro aqui embaixo, é no mínimo semelhante, no mínimo, porque ele tem dois ângulos iguais, tá vendo? Só que não é só isso, preste bem atenção. Esse ângulo que sobra, eu vou chamar ele de θ. Esse ângulo também é θ, porque no triângulo só pode dar 180 graus. Só que observe, esse ângulo θ que aparece aqui e aqui, esse ângulo tracinho tá aqui, eles têm como comum esse lado aqui, ó, que eu vou chamar o lado OP. Ah, então isso não é só semelhança, né? Nós acabamos de estudar isso na nossa aula anterior. Isso entra num dos casos de congruência. Ângulo, lado, ângulo, né? Então você acabou de mostrar que esses dois triângulos, eles são congruentes. Então, necessariamente, se eles são congruentes, você acabou de mostrar que esse segmento aqui, tá? Que eu vou chamar de PA, tem o mesmo tamanho deste segmento aqui, que eu vou chamar de PB. Então, você acabou de concluir isso. PA vale a mesma medida de PB. Certo? Tá, isso é muito interessante, por quê? Porque agora você acabou de mostrar que a bissetriz, além de ela dividir o ângulo em dois de medidas iguais, né, ela traz todos os pontos, né, do plano dentro dessa abertura, não só dentro, porque tem a bissetriz externa também, mas tá, estou falando aqui dentro dessa abertura nesse momento, que são equidistantes dos lados que compõem o ângulo. Ou seja, qualquer ponto que você escolher na bissetriz, a distância dele para os lados que compõem o seu ângulo é sempre a mesma. Bem bacana, né? Isso é uma propriedade muito forte e é ela que caracteriza o ponto notável quando você fala da bissetriz dos três ângulos internos de um triângulo. Tá? Então, quando você olha para bissetriz dos três ângulos internos de um triângulo, vou pegar aqui um triângulo qualquer, certo? Tá aqui. Aí, eu vou ter a bissetriz aqui. Quando eu traçar a bissetriz que vai sair daqui, traçar a bissetriz, ela vai fazer isso, né? Ela vai dividir esse ângulo em dois iguais, certo? E vou traçar a bissetriz que vai sair desse outro ângulo aqui. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai vir aqui e vai dividir esse ângulo em dois de medidas iguais. Certo? Esse. Observe que essas duas bissetrizes, elas se encontraram em um único ponto. Aqui, ó.
esse ponto. E esse ponto tem uma caracterização muito importante, né? Por ele fazer parte dessa bissetriz aqui roxa, ele tem a mesma distância para cá que para cá. Por quê? Porque você acabou de mostrar isso aqui. Tá? Então aqui tem uma distância fixa, por sinal é a mesma, né? S igual a S. Só que esse ponto ele também faz parte da bissetriz verde. Portanto, essa distância daqui para cá é a mesma distância que daqui para cá. Certo? Você acabou de mostrar isso aqui. Tá, então você está dizendo que esse cara também vale a mesma distância. Então você acabou de encontrar um ponto do triângulo. Você acabou de encontrar um ponto do triângulo que é equidistante dos lados desse triângulo. E esse ponto ele é dado por como? Ele é dado pelo encontro das bissetrizes. E a terceira bissetriz passa aqui? Passa. Porque veja, esse ponto não é equidistante desse lado e desse, então é obrigatório que essa terceira bissetriz passe aqui. Ela vai passar aqui obrigatoriamente, porque essa é uma propriedade característica da bissetriz. Mas você acabou de achar 3 pontos no plano que tem uma mesma distância fixa de um ponto qualquer. Né? Então você tem a capacidade de formar uma determinada circunferência aqui. Circunferência inscrita. Né? Você acabou de formar uma circunferência inscrita. Onde essa distância que você fala é exatamente o raio desta circunferência aqui. Né? Interessante. E aí por isso que o nome dele, desse ponto, é exatamente incentro. Tá? Centro da circunferência inscrita. Tá? Então ele é o centro da circunferência inscrita. Certo? Inscrita. Ele é equidistante dos lados do triângulo e é formado pelo encontro das bissetrizes do triângulo. De boa? Esse é o cara que nós chamamos de incentro. Ok, esse é um ponto super importante, porque se eu quero construir dentro de uma região triangular um ponto, ou localizar um ponto que seja equidistante dos lados, esse ponto tem que estar exatamente no incentro. Beleza, um outro segmento aqui bacana, né? Eu estou falando da mediatriz, da bissetriz e da mediatriz, porque não necessariamente eles são segmentos, né? Porque ó, esse aqui seria uma semi-reta e a mediatriz vai ser uma reta. Mas como a gente vai estar falando de mediatriz em relação ao triângulo, né? A gente pode caracterizar isso como um segmento que a gente pode decidir parar, né? Parei aqui. Aí a gente forma um segmento. Tá? A mediatriz é uma reta, certo? Que divide um segmento qualquer em 2 de medidas iguais, tá? E é perpendicular a esse segmento. Então a primeira coisa que você vai ter que ter, um segmento. Né? Então você tem que ter um segmento qualquer de reta. A mediatriz, ela vai ser a reta que divide esse segmento em 2 de medidas iguais e é perpendicular a este segmento, certo? E aí, quando você leva isso para um triângulo, né? Isso vai ter uma caracterização importante. Mas antes de levar para um triângulo, essa é a definição da mediatriz. Será que ela tem alguma propriedade interessante? Tem. Perceba, se você pegar um ponto da mediatriz, vou pegar um ponto qualquer, viu? Do mesmo jeito que eu peguei na bissetriz, tá? Você vai observar o seguinte, se você fechar isso aqui e fechar isso aqui, você vai estar formando 2 triângulos, beleza? O triângulo aqui que se encontra à minha esquerda e o que se encontra à minha direita. Vou chamar esse pé aqui do P, o pé da perpendicular, vou chamar ele de H. Mas percebam, esse cara é um lado comum aos 2 triângulos. Esse ângulo é
é um ângulo de 90 graus para ambos os lados. E esse cara aqui tem a mesma medida aqui e aqui, porque isso a mediatriz fez. Logo, entramos num outro caso de congruência, né? Que é o caso lado, ângulo, lado. Portanto, esses dois triângulos são congruentes. E se esses dois triângulos são congruentes, necessariamente PA é igual a PB. O que é que você acabou de mostrar? Que na mediatriz moram todos os pontos que são equidistantes dos extremos do segmento. Aí agora pensa comigo e olha para um triângulo. Quando você olhar para um triângulo, aqui ó, A, B e C, ele vai ter 3 segmentos, tá? Se você traçar a mediatriz que passa aqui, ela vai ter que dividir isso ao meio, que é a obrigação dela, e vai ser perpendicular ao segmento. Se eu passar a mediatriz que aqui mora, ela vai ter que dividir isso ao meio e vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Essas duas mediatrizes vão se encontrar em um ponto. E esse ponto, obrigatoriamente, ele é equidistante de A e de B. Por quê? Porque ele faz parte dessa mediatriz preta. Ó. Ele é equidistante de A e de B. E esse ponto também é equidistante de A e de C. Então você acabou de encontrar um ponto que é equidistante dos 3 vértices do triângulo. Isso é uma caracterização bem importante. Se ele é equidistante dos 3 vértices do triângulo, eu consigo formar uma outra circunferência cuja distância é exatamente esta, que vai ser o raio dessa circunferência, tá? Que é a circunferência que vai circunscrever, tá? O meu triângulo. Tá? A circunferência que circunscreve um triângulo. E, por esse motivo, o nome é dado a esse cara é exatamente circuncentro, né? Porque ele é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo. Ele é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo. Ele é equidistante dos vértices do triângulo. Distante dos vértices do triângulo. Certo? E é o encontro das mediatrizes. É o encontro das mediatrizes. Certo? Beleza? Tá. Então agora você tem aí, por exemplo, nós temos aqui 4 caracterizações importantes, né? A bissetriz, ela é o lugar geométrico dos pontos do plano, né? Que são equidistantes dos lados da abertura e, obviamente, ela divide o ângulo em 2 medidas iguais. O encontro das bissetrizes, né, num triângulo localiza um ponto, né, que é equidistante dos lados do triângulo e é o centro da circunferência que estará inscrita nesse triângulo e, por esse motivo, o nome dele se dá incentro, né? A mediatriz que traz todos os pontos que são equidistantes dos extremos do segmento, até porque ela divide o segmento ao meio e é perpendicular a este segmento. O encontro delas traz um ponto, o encontro delas num triângulo traz um ponto que é equidistante dos vértices, tá? E por esse motivo nós somos capazes de construir a circunferência que circunscreve este triângulo, tá? E assim nós acabamos de mostrar
que todo triângulo, e eu não estou falando de um triângulo específico, estou falando de todos os triângulos, ele tem uma circunferência que circunscreve ele, e ele tem obrigatoriamente uma circunferência inscrita a ele. Beleza? Bom, para nossa aula não ficar tão longa, né, porque essa parte dos pontos notáveis, ela é bem extensa, né, para a gente caracterizar bem tudo isso, tá? Na próxima aula seguinte, nós vamos falar sobre o baricentro, tá? E o ortocentro. Beleza? Nos encontramos em breve. Valeu. Até mais.